Olá amigos, bem-vindos ao curso Estudo Bíblico e Preparação Batismal. Meu nome é Michael. Se esta é a primeira vez que estás aqui no canal, quero convidar-te a veres o vídeo de introdução deste curso. Este vídeo faz parte de um curso de 20 módulos. Quero convidar-te também a veres os vídeos anteriores. Se gostas do conteúdo, inscreve-te, partilha e ativa as notificações. E se quiseres mais informações ou esclarecer alguma questão, entre em contato comigo através do e-mail michelregiste2020@gmail.com. Pois bem, meus amigos, nós estamos a caminhar a passos largos para o final do nosso curso. E hoje nós vamos estudar o módulo 16, o que é que a Bíblia ensina acerca das normas cristãs. Não se esqueça de tirar as tuas notas, pausares o vídeo sempre que necessário, leres na Bíblia aquilo que estamos aqui a apresentar e consultar as fontes. E se necessário, vê o vídeo outra vez, porque acredito que será de grande utilidade para a tua vida. Este é o Pedro. O Pedro estava no jantar de família e o Pedro era um amante do seu clube de futebol. Mas, durante o jantar, enquanto assistiam a partida, a sua equipa perdeu. E um familiar não resistiu em fazer uma provocação ao Pedro, dizendo o óbvio, num tom irónico: olha, a tua equipa perdeu. A reação de Pedro foi algo que ninguém esperava. Uma explosão de palavrões, insultos, a qual estragou logo o ambiente daquele convívio. Passado algum tempo, Pedro conheceu a palavra de Deus e isso mudou a sua vida. E alguns meses mais tarde, enquanto participavam no jantar, novamente, só que as coisas iam ser diferentes. À volta da mesa, a sua equipa também estava a jogar e perdeu. Outra vez a provocação, a tua equipa perdeu. Mas desta vez, para surpresa de todos, Pedro respondeu: fico feliz por ti. Todos ficaram incrédulos e perguntavam-se o que é que tinha acontecido. Então, houve alguém que disse: bem, ele agora não teve aquela reação, não disse os palavrões porque a sua religião não permite. Pedro calmamente responde de forma sábia e diz: não, amigos, eu já não digo palavrões não é por causa da minha igreja, mas porque agora ando com Cristo e Ele exerce uma influência positiva em mim, em todas as áreas da minha vida, até no falar, e eu tenho prazer em imitá-lo. Prezados amigos, essa resposta ajuda-nos a entender o verdadeiro significado das normas cristãs. Mas afinal, o que são normas cristãs? Vamos ver esta definição. Conjunto de ensinos e práticas que, embora não devam ser colocados como prova de fé e salvação, vemos em algumas situações que o não atender a elas podem atrapalhar o nosso crescimento espiritual, exaltar o nosso eu, impedir o exercício da fé e afetar a compreensão das verdades espirituais que nos levam à salvação. Quero partilhar convosco agora o texto-chave que deve orientar a vida dos filhos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus implica viver de modo que a ação de Deus na sua vida é vista. E quando se fala de normas, temos de falar de relacionamento com Cristo e crescimento. Lembra-se no módulo 10, quando estudamos sobre a lei? Vimos que havia mandamentos e estatutos. As normas cristãs podem ser entendidas como estatutos que deverão ser guardados por amor e como fazendo parte do crescimento espiritual no relacionamento com Cristo. Vamos confirmar isso em João, capítulo 14, versículo 21, que diz-nos que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Outro texto que quero partilhar convosco diz-nos que quando se serve a Deus por amor, as mudanças não serão pesadas. 1 João 5, versículo 2 diz que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. E o último texto que quero partilhar convosco, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, estes textos nos mostram que, quando falamos de normas cristãs, estamos a falar de relacionamento e crescimento. Ao lermos que Jesus quer habitar na nossa vida,
e na vida de cada um dos seus filhos, é importante ver como Deus considera o nosso corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, nós podemos ler o seguinte: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. No módulo 13, quando falamos sobre o tema da morte, vimos que a Bíblia apresenta a visão do homem como um ser holístico, onde o físico pode afetar o emocional e o espiritual e o emocional pode afetar o físico. Vejamos o que diz o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até aos ossos. Por essas razões, Deus quer o bem-estar físico, espiritual e emocional dos seus filhos. Não é de estranhar porque que desde a criação do homem, Deus deu instruções ao homem sobre o que deveria ser a sua alimentação. E antes do pecado, era a intenção de Deus que a alimentação do homem para a sua saúde fosse vegetariana. Vamos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 29, que diz-nos: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a árvore que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Isto foi antes do pecado. Mais tarde, e depois que o pecado entrou, Deus permitiu ao homem comer a carne de animais, mas com limitações, uma vez que antes do dilúvio os animais que o homem podia comer já eram chamados de limpos e os que não eram para consumo humano chamados de imundos ou impuros. Podemos confirmar isso em Gênesis capítulo 7, versículo 2 e 3. E já agora uma pequena observação. Antes que alguém possa dizer que isto da alimentação era para os judeus, lembra-te que ainda não havia povo judeu ou Israel antes do dilúvio. Anos mais tarde, em Levítico 11, Deus disse a Moisés para deixar por escrito todas as regras sobre os animais que se podiam ou não comer. Lembra-se do módulo 10, onde falamos sobre as leis da saúde? Pois bem, Levítico 11 faz parte delas e ainda estão em vigor, pois são para a nossa saúde e bem-estar. Devido ao tempo, irei apresentar o resumo destas regras neste capítulo, mas convido-te a pausares o vídeo ou veres mais tarde na tua Bíblia. Leia, é muito importante, pois está mais completo. Dos animais que andam na terra, nós temos a seguinte regra em Levítico 11, 3. Unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em 2. E rumina. Esta é a regra. Chama a tua atenção para a expressão e não ou seja, tem de ter as duas coisas. Unhas, casco, dividido-se em 2 e que rumina, um animal ruminante. Se não sabes que era ruminante, pausa o vídeo, dá uma pesquisazinha na internet e poderás entender essa categoria de animais. Por estas regras, concluímos então e apresento aqui 2 exemplos. De animal permitido, com aquela regra temos a vaca, pois tem o casco fendido em 2 e rumina, e como animal proibido, o porco e todos os seus derivados, os enchidos, presuntos, salsichas de porco, etc., pois tem o casco fendido em 2, mas não rumina. Não te esqueças da expressão e. Ela é muito importante para lermos essas regras. Para animais nas águas, nós temos também regras que Deus deu. Em Levítico 11, versículo 9, tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios. Portanto, deve ter barbatanas e escamas. Okay? Por esta regra, nós então temos os seguintes exemplos. Animal permitido, a corvina, por exemplo, um peixe que tem escama e barbatana. Só estou a dar exemplos, existem outros. O importante é entender a regra. E proibido, temos vários, o polvo, o choco, o marisco, pois não tem escamas nem barbatanas. E também aparece aqui, pus aqui o peixe-espada, porque não tem escama. É importante referir que no caso dos animais que andam nos 2 meios, ou seja, na terra e no mar, devem ser avaliados pelas regras dos animais na terra e dos animais nas águas. E se chumbar nas duas, não servem para comer. Por exemplo, a tartaruga. Se eu analisar a tartaruga pelas regras da terra, não passa. E se analisá-las pelas regras do mar,
não passa. Se ela passasse por uma das regras, poderia certamente usar para consumo humano. Mas também Deus deu recomendações a nível das aves, em Levítico 11, versículos 13 até o 19. Aqui a Bíblia apresenta as aves proibidas e usando a expressão segundo a sua espécie, que poderíamos traduzir da mesma família. Vamos ver algumas. A águia, a avestruz, o morcego, a gralha, a coruja, o mocho, a gaivota, a cegonha, de acordo com a sua espécie. Não te esqueças que quem deu essas orientações é o Criador de todas as coisas e que quer o teu bem, morreu por ti e certamente não diria isso para o nosso mal. Mas também, agora para alguns poderá ser um bocado mais estranho, nós temos os insetos. Deus também falou dos insetos, sim. Lembre-se, Deus deu essas instruções. Foi Ele. Em Levítico 11, versículo 20 e 21, nós temos o seguinte: insetos que voam e que andam sobre 4 pés será para vós uma abominação. Eu vi como exemplo a borboleta, que não se pode comer. Permitido, segundo a sua espécie, porque também aqui nos insetos aparece, é um inseto que voa e anda sobre 4 pés e o que tiver pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra. Exemplos, temos o gafanhoto. Não esquecendo que essas regras são uma alteração ao plano inicial de Deus, que era o regime vegetariano, como já vimos anteriormente. E aproveito para dizer também que é um regime saudável, mas que aconselho a qualquer um que pretende fazer esse regime a procurar ajuda médica ou a comprar livros sobre nutrição, a fim de saber a fazer a transição. Caso contrário, poderá contrair doenças graves devido à nutrição deficiente. Vamos agora a um dos pontos mais polêmicos entre os cristãos. Não era plano de Deus que o homem fizesse uso de bebidas alcoólicas e que alteram o seu raciocínio ou lhe criam dependências. Por isso, a Bíblia claramente recomenda a abstenção destas bebidas. Temos, por exemplo, Provérbios capítulo 20, versículo 1, que diz: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Temos um outro texto que está em Provérbios, capítulo 23, versículo 20, que convido-te a ler. Para não falar de todo o mal e sofrimento que as dependências das bebidas alcoólicas têm trazido a muitas famílias e destruído muitos homens e mulheres, financeiramente e como pessoas. Por isso, apesar de respeitar o direito à opinião contrária, considero incrível ver crentes a defender algo que bem não faz, pois se fizesse, não teríamos os casos que referi anteriormente. Pois eu nunca vi ninguém a espancar a mulher e os filhos porque bebeu água ou sumo natural, ou desmaiou na rua e fez as suas necessidades no corpo porque bebeu uma limonada. Mas temos exemplos desses relativamente às bebidas alcoólicas. Deus usou o profeta Isaías para condenar os sacerdotes por causa de andarem a beber e por isso ficaram sem discernimento e desencaminharam-se da verdade, fazendo o povo errar. Isaías 28:7 diz: mas também estes erraram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Embora não tenhamos nenhum texto que diga que é proibido beber vinho ou bebida alcoólica, temos vários exemplos vindos de Deus e de anjos que nos mostram que a Bíblia recomenda a abstinência de bebidas alcoólicas, pois Deus quer os seus filhos com uma mente clara. Cabe agora a você decidir o que fazer da sua saúde e mente. Temos o exemplo de Sansão, em que foi recomendado à sua mãe para que não bebesse bebida forte. Temos o caso da igreja de Efésios, em que Paulo faz essa recomendação, Efésios 5:18. O caso de Sansão era Juízes, capítulo 13, versículo 3 e 4. Temos os sacerdotes a receberem recomendações para não fazerem uso de bebida forte, Levítico 10, versículo 9. E temos o caso também de João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo, em Lucas capítulo 1, versículo 15, recebe essa recomendação. Deus quer a nossa mente clara, pois é onde as decisões mais importantes sobre a nossa salvação terão lugar e é melhor termos uma mente lúcida. Repara, ninguém se perderá porque bebeu uma bebida alcoólica.
pois a salvação é pela fé em Jesus Cristo que já vimos, e não porque não se deve beber bebida alcoólica. Mas atenção, e estas bebidas fermentadas podem te levar a errar no caminho da salvação e a não teres discernimento para entenderes as coisas espirituais, como visto nos textos anteriores. E por isso chamo a tua atenção para que vejas 3 vídeos que hei de deixar aqui na descrição muito bons sobre este tema no canal Evidências com o Dr. Rodrigo Silva e que deixarei na descrição. Lembra-se da regra de ouro para todo filho de Deus? Vamos revê-la. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Apesar de não haver nenhum texto na Bíblia que fala do tabaco ou do café ou de chás estimulantes, é claro para os filhos e servas de Deus que qualquer substância ingerida que venha criar dependência, como no caso de altas doses da cafeína que está presente no café, ou destruição do seu corpo pelo fumo, não está certamente a glorificar a Deus com o seu corpo, sendo responsável pelas consequências pelo desrespeito das orientações de Deus para uma boa saúde. E o que dizer da nossa apresentação? Poderia o texto anterior aplicar-se? Bem, é inegável que na sociedade o vestuário, as joias ou o estilo de cabelo são usados para identificar ideologia ou estilos característicos de um determinado grupo. Por exemplo, nós temos os góticos que têm uma maneira de vestir, o hip-hop e o rapper que apresentam-se uma maneira de vestir, a cultura africana que também tem os seus trajes característicos, ou então determinado tipo de profissões, não é? Ou em determinados inventos. Por tudo isto, o crente ou os crentes não deveriam ser negligentes quanto a este tema, usando o fraco argumento de que para Deus o importante é o coração. Tinha um patrão que dizia: é importante ser, é verdade, mas também é importante parecer. Reflita nisso. Embora o crente não deva se vestir e ser alvo de gozo, também não deve ter receio de se apresentar ao mundo conforme a sua forma de vida e de pensar, a sua nova forma de vida e de pensar. Pois aquele que quer seguir a moda sem pensar, qualquer dia andará nu ou cairá no ridículo, pois a sua fé será incompatível com a sua apresentação. Assim ficam alguns conselhos da Bíblia. Modéstia e pudor no vestir, em 1 Timóteo 2,9, sem extravagância, em Isaías 55,22, com boas obras e coração transformado, 1 Timóteo 2,10 e 1 de Pedro 3, versículos 3 a 5, o uso de adorno que aumenta o ego e a vaidade. Nós vemos em 2 textos que deixo aqui, Isaías 3, 16 e 24 e Êxodo 33, versículo 3 a 6, onde a palavra de Deus nos mostra claramente esta questão dos adornos. O culto ao corpo e o exibicionismo da sexualidade, tudo isso deve ser observado quanto à nossa apresentação. Bom gosto não significa necessariamente exibicionismo. Evitar chamar atenção para o eu através do exterior, mas deixar Deus ser exaltado na sua vida através de boas ações. São estes os princípios que estes textos nos querem apresentar. A Bíblia não proíbe o uso de joias, mas temos textos em que sempre que o povo passava por uma consagração, retiravam estes apetrechos, pois estavam associados à vaidade do coração. Assim, a vida diária do crente deveria ser de constante consagração, não havendo necessidade do uso de adereços, pois é possível estar-se apresentável, bonito ou bonita, sem estes demais acessórios, não é? O crente também deveria ter cuidado em dar apoio a determinadas atividades e eventos através da sua presença, participação ou dinheiro, onde se denigre a moral e os ensinos de Deus mais do que a promovê-los. Por exemplo, o carnaval. Determinadas novelas e filmes são muitas vezes usados por Satanás nesse grande conflito para destruir os valores cristãos e a moral e assim atingir a obra de Cristo em salvar o ser humano e restaurar o homem à imagem de um Deus santo que o criou. E o crente não deveria assistir ou gastar o seu dinheiro a participar nessas atividades e ocupar o seu tempo. Poderia ser útil para fazer algo para Deus ou então em prol do seu semelhante. Quero agora apresentar-vos um programa que a Igreja Adventista tem, a qual pertenço. Um programa muito interessante que trago aqui para vocês. É o programa New Start.
da Associação Internacional de Temperança. Este New Start é um acrónimo derivado de nutrition, exercício físico, água, luz solar, temperança, ar puro e descanso e, por fim, trust, confiança em Deus. Um acrónimo das frases em inglês, não é? Para mais informação, quero incentivar-te a consultares o link que aparece aqui no ecrã e que também vai ficar na descrição do vídeo, da New Start, desse programa e da IT. Um programa muito importante, tem mudado muitas vidas ao longo destes anos em que foi implementado e neste mundo. Prezado amigo, no módulo 8 nós falamos sobre a santificação. Falamos do exemplo da câmara de ar. E a vida do crente é como uma câmara de ar que é insuflada por ar, mergulhada na água do Espírito Santo, na água da lei, na água da Bíblia. E assim ele consegue ver as suas falhas. E o Espírito Santo, Deus vai corrigindo. E este filho de Deus e filha de Deus procura fazer as alterações na sua vida. E assim é esse o processo de santificação, uma vida de santificação. O que vais fazer? Prezado amigo e amiga, irmão e irmã, muitas coisas que aqui falamos podem ser novidade para ti e outras não. Mas o ponto aqui é até que ponto a tua caminhada ou na tua caminhada estás a crescer com Deus e estás determinado que estas coisas que falamos aqui não sejam um embaraço na tua vida com Deus e nem impeçam o teu crescimento. Nenhuma mudança e reforma é feita da noite para o dia, é verdade, mas também não devemos adiá-la toda uma vida. Peça ajuda a Deus para te dar sabedoria. Ama a Deus, guarda os seus mandamentos, cresça no conhecimento de Deus e na sua vontade e prepara-te para o seu regresso. Quero orar contigo sobre esta decisão. Querido Deus e Pai, abençoa este seu irmão, irmã, amigo e amiga na decisão de caminhar contigo em amor, mas também em obediência à tua vontade, com o desejo de crescer no conhecimento de ti. Peço essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Termino deixando este texto. 1 João, capítulo 2, 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Este é o exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Estude esta carta de amor de Deus para ti. Que o Senhor te possa abençoar. Não te esqueças de te inscreveres no canal, ativar as notificações, partilhares. E se tiveres alguma questão, entrares em contato comigo através do e-mail michelregistro2020@gmail.com. Próximo estudo, iremos falar sobre batismo. Que Deus possa abençoar. Uma boa semana.